Capítulo 6. A posição depressiva. Ao descrever a posição esquizoparanoide, tentei mostrar como um manejo bem-sucedido das ansiedades experimentadas nos primeiros meses do desenvolvimento do bebê leva a uma organização gradual de seu universo. À medida que os processos de divisão, splitting, projeção e introjeção ajudam a ordenar suas percepções e emoções e a separar as boas das más, o bebê se sente confrontado com um objeto ideal, que ele ama, tenta adquirir e conservar, e com o qual tenta identificar-se, e com um objeto mau, no qual projetou seus impulsos agressivos e que é sentido como uma ameaça ao próprio bebê e a seu objeto ideal. Se as condições de desenvolvimento são favoráveis, o bebê sentirá cada vez mais que seu objeto ideal e que seus próprios impulsos libidinais são mais fortes do que o objeto mau e do que seus impulsos maus. Ele será cada vez mais capaz de identificar-se com seu objeto ideal e, em virtude dessa identificação, bem como em virtude do crescimento fisiológico e do desenvolvimento de seu ego, ele sentirá cada vez mais que este se torna mais forte e mais capaz de se defender e de defender seu objeto ideal. Quando o bebê sentir que seu ego está forte na posse segura de um objeto ideal forte, ele se sentirá menos temeroso de seus próprios impulsos maus e, portanto, menos impulsionado a projetá-los para fora. Quando diminui a projeção de impulsos maus, diminui também o poder atribuído ao objeto mau, ao passo que o ego se torna mais forte, já que está menos empobrecido pela projeção. Aumenta a tolerância do bebê em relação ao instinto de morte dentro de si mesmo e diminui seus medos paranoides. A divisão, splitting e a projeção diminuem e o impulso para a integração do ego e do objeto pode tornar-se gradualmente preponderante. Há desde o início uma tendência para a integração, bem como para a divisão, splitting, e durante o desenvolvimento do bebê, mesmo nos primeiros meses, ele experimentará momentos de integração mais ou menos completa. No entanto, quando os processos integradores se tornam mais estáveis e contínuos, é engendrada uma nova fase de desenvolvimento, a posição depressiva. A posição depressiva foi definida por Melanie Klein como a fase de desenvolvimento na qual o bebê reconhece um objeto total e se relaciona com esse objeto. Esse é um momento crucial no desenvolvimento do bebê e é claramente reconhecido por leigos. Todos que rodeiam o bebê percebem uma mudança e reconhecem-na como um enorme passo em seu desenvolvimento. Observam e comentam o fato de que o bebê agora reconhece sua mãe. Logo em seguida, como sabemos, ele começa rapidamente, via de regra, seu pai. Logo em seguida, como sabemos, ele começa rapidamente a reconhecer outras pessoas em seu ambiente. Primeiramente, via de regra, seu pai. Quando o bebê reconhece sua mãe, isso significa que, agora, ele a percebe como um objeto total. Quando falamos do fato de o bebê reconhecer sua mãe como um objeto total, comparamos isso tanto com relações de objeto parcial quanto com relações de objeto dividido, split. Ou seja, o bebê se relaciona cada vez mais não apenas com o seio, mãos, face, olhos da mãe como objetos separados, mas com ela própria, como uma pessoa total que às vezes pode ser boa, às vezes má, presente ou ausente, e que pode ser tanto amada como odiada. Ele começa a ver que suas experiências boas e más não procedem de um seio ou mãe bons ou maus, mas da mesma mãe, que é igualmente fonte do que é bom e do que é mau. Esse reconhecimento de sua mãe como uma pessoa total tem implicações muito vastas e abre um mundo de novas experiências. Reconhecer a mãe como uma pessoa total significa também reconhecê-la como um indivíduo que leva a vida própria e que tem relações com outras pessoas. O bebê descobre seu desamparo, sua completa dependência dela e seu ciúme de outras pessoas. Com essa alteração na percepção do objeto, há uma mudança fundamental no ego, porque assim como a mãe se torna um objeto total, o ego do bebê se torna um ego total e é cada vez menos dividido, split, em seus componentes bons e maus. A integração do ego e do objeto ocorre simultaneamente. A diminuição de processos projetivos e a maior integração do ego significam que a percepção de objetos é menos deformada, de modo que os objetos maus e ideais se aproximam. Ao mesmo tempo, a introjeção de um objeto cada vez mais total promove a integração do ego. Essas mudanças psicológicas ajudam a maturação fisiológica no ego e são ajudadas por esta, sendo que a maturação do sistema nervoso central permite uma melhor organização das percepções que surgem em diferentes áreas fisiológicas, dando margem ao desenvolvimento e organização da memória. Quando a mãe é percebida como objeto total, o bebê está mais capaz de lembrar-se dela, ou seja, de lembrar-se de gratificações anteriores nas ocasiões em que ela parece estar privando-o, bem como de lembrar-se de experiências anteriores de privações quando ela o está gratificando.
Na medida em que prosseguem esses processos de integração, o bebê se dá conta cada vez mais claramente de que é a mesma pessoa, ele próprio, que ama e que odeia a mesma pessoa, sua mãe. Ele então se defronta com conflitos relativos à sua própria ambivalência. Essa mudança no estado de integração do ego e do objeto traz consigo uma mudança no foco das ansiedades do bebê. Na posição esquizoparanoide, a principal ansiedade é a de que o ego será destruído pelo objeto ou objetos maus. Na posição depressiva, as ansiedades brotam da ambivalência e a principal ansiedade da criança é a de que seus próprios impulsos destrutivos tenham destruído ou destruam o objeto que ela ama e do qual depende totalmente. Na posição depressiva, os processos introjetivos são intensificados. Isso é devido em parte à diminuição dos mecanismos projetivos e em parte à descoberta feita pelo bebê de sua dependência em relação a seu objeto, que agora ele percebe como sendo independente e com possibilidade de se afastar. Isso aumenta sua necessidade de possuir esse objeto, de mantê-lo dentro e, se possível, de protegê-lo de sua própria destrutividade. A posição depressiva tem início na fase oral do desenvolvimento, quando o amor e a necessidade levam a devorar. A onipotência dos mecanismos introjetivos orais leva à ansiedade de que poderosos impulsos destrutivos destruam não apenas o bom objeto externo, mas também o bom objeto introjetado. Esse objeto interno bom forma o núcleo do ego e do mundo interno do bebê, de modo que o bebê se sente defrontado com a ansiedade de que destrua todo o seu mundo interno. O bebê mais bem integrado, que pode lembrar e reter o amor pelo objeto bom, mesmo quando o está odiando, acha-se exposto a novos sentimentos pouco conhecidos na posição esquizoparanoide. O luto e o anseio pelo objeto bom, sentido como perdido e destruído, bem como a culpa, uma experiência depressiva característica que surge do sentimento de ter perdido o objeto bom através da própria destrutividade. No auge de sua ambivalência, o bebê acha-se exposto a desespero depressivo. Ele se lembra de que amou e de que ainda ama sua mãe, mas sente que a devorou ou destruiu, de modo que ela não mais está disponível no mundo externo. Além do mais, ele também a destruiu como objeto interno, o qual agora é sentido como estando em pedaços. O mundo interno do bebê é sentido como estando em pedaços. Em identificação com esse objeto e agudos sentimentos de perda são experimentados, bem como de culpa, de anseio e de desesperança quanto a recuperá-lo. A esse sofrimento em relação a si mesmo, acrescenta-se o sofrimento em relação à mãe, por causa do perene amor que tem por ela e da constante introjeção e identificação com ela. Seus sofrimentos ainda são aumentados por sentimentos de perseguição, em parte porque no auge dos sentimentos depressivos volta a ocorrer alguma regressão, na qual sentimentos maus serão novamente projetados e identificados com perseguidores internos, e em parte porque o objeto bom, em pedaços, o qual estimula esses sentimentos internos de perda e de culpa, é até certo ponto experimentado novamente como perseguidor. Vejamos agora um sonho típico tido por uma paciente que se sentia ameaçada por uma experiência de desespero depressivo. Tratava-se de uma paciente maníaco-depressiva e, na ocasião do sonho, ela estava num intervalo relativamente isento tanto de depressão quanto de mania. No dia anterior ao sonho, ficara claro que a continuação de sua análise estava ameaçada por dificuldades financeiras e ela me perguntara se eu continuaria o tratamento caso não pudesse pagar por algum tempo. Como suas dificuldades no mundo externo pareciam bastante reais, dei-lhe alguma indicação de que não pensava em terminar seu tratamento naquele ponto. No dia seguinte, a paciente começou a sessão queixando-se de que minha sala de espera era muito fria. Pensou também pela primeira vez que ela parecia muito escura e lúgubre e deplorou a falta de cortinas. Depois dessas associações, relatou o sonho. Disse que este era muito simples. Havia sonhado apenas com um mar de icebergs. Eles se aproximavam em ondas incessantes, de modo que não se podia ver o mar. O próprio mar azul, mas apenas enormes montanhas brancas que vinham em grandes ondas, uma após outra. No sonho, ela tinha agudo conhecimento de que esses icebergs eram realmente muito profundos e de que as montanhas brancas e frias que ela via na superfície do mar eram apenas um fragmento do gelo montanhoso abaixo da superfície. Disse que, ao acordar, seu primeiro pensamento fora de que estava com medo de que logo caísse novamente nas garras da depressão. Esse sonho, disse, mostrou mais claramente do que qualquer outro anterior como ela realmente sentia sua depressão. Era como estar presa por esses icebergs que a enchiam de modo que nada
sobrava de sua personalidade. Ela própria era transformada num iceberg sem que lhes restasse quaisquer sentimentos ou qualquer calor. Em seguida associou aos icebergs um poema sobre navios antigos e abandonados, que pareciam cisnes adormecidos. Lembravam-lhe também o cabelo branco e ondulado de uma velha amiga, Senhora A, que sempre fora bondosa com ela, de quem recebera ajuda e que negligenciara o que lhe causava muita culpa e arrependimento. Após essas associações, interpretei que a sala de espera fria era a mesma coisa que os frios icebergs de seu sonho, que ela devia sentir que seu pedido para pagar menos ou para nada pagar me tinham esgotado e empobrecido completamente. A sala de espera escura, lúgubre e sem cortinas, que de fato ela me tinha matado, de modo que eu me tornar algo como um iceberg frio, enchendo-a de culpa e de perseguição. Ela então acrescentou mais algumas associações. Subitamente deu-se conta de que essas ondas selvagens tinham a forma de seios. Pensou que eram semelhantes a seios mortos ou congelados, bem como que as bordas recortadas se pareciam com dentes. Além disso, contou-me que na noite anterior encontrara a Senhora A numa festa, quisera passar-lhe uma xícara de chá, mas a Senhora A dissera não obrigada, preferia café. Foi nesse momento que a paciente sentiu que experimentara pela primeira vez nesse dia uma ligeira premonição de depressão recorrente. Pareceu-lhe que a Senhora A estava fria e com expressão desaprovadora. Confortou-se, porém, com o pensamento de que talvez a Senhora A parecesse triste simplesmente porque seu genro morrera recentemente. Essas associações permitem uma melhor elucidação do sonho. Em primeiro lugar, deixam claro que o pedido financeiro da paciente feito a mim era inconscientemente experimentado por ela como um ataque voraz, mordente e devorador a meus seios. Além disso, ela torna claro que é seu sentimento de incapacidade para me restaurar, sendo eu representada pela Senhora A, depois desse ataque, que realmente faz surgir o sentimento de depressão. Ela faz uma tentativa de reparação, oferecendo à Senhora A uma xícara de chá, mas sua reparação é recusada. A Senhora A prefere café. A partir de outro material da análise dessa paciente, estava bastante claro para nós que ela sentia que a Senhora A recusara sua xícara de chá porque a paciente era uma mulher. Ela queria uma xícara de chá de seu genro, que representava o irmão da paciente. Visto que a paciente não é um homem, sente que não pode fazer reparação ao seio e, nesse momento, seu desejo de fazer reparação e mesmo seu arrependimento desaparecem. A Senhora A é percebida como sendo um perseguidor, é fria e desaprovadora. No sonho, esse elemento de perseguição é representado pelos seios icebergs que têm dentes. Depois do modo como a paciente sente que esvaziou e mordeu o seio, ela agora experimenta o sentimento de um seio vazio, frio, morto e mordente, que a enche completamente e que destrói seu próprio ego, o qual no sonho é o mar azul que ela não pode ver. A experiência de depressão mobiliza no bebê o desejo de reparar seu objeto ou seus objetos destruídos, anseia por compensar o dano que infligiu a eles, em sua fantasia onipotente, por restaurar e recuperar seus objetos amados, perdidos, e por lhes dar de volta vida e integridade. Acreditando que seus próprios ataques destrutivos foram responsáveis pela destruição do objeto, acredita também que seu próprio amor e seu próprio cuidado podem fazer os efeitos de sua agressividade, podem desfazer os efeitos de sua agressividade. O conflito depressivo é uma luta constante entre a destrutividade do bebê e seu amor e impulsos reparadores. O fracasso na reparação leva ao desespero, seu sucesso à esperança renovada. Adiante falarei mais sobre as condições para a reparação. Aqui é suficiente dizer que a resolução gradual de ansiedades depressivas e que a recuperação de objetos bons externa e internamente podem ser obtidas pela reparação feita pelo bebê na realidade e na fantasia onipotente, a seus objetos externos e internos. A posição depressiva marca uma etapa crucial no desenvolvimento do bebê e sua elaboração é acompanhada de uma radical alteração em sua visão da realidade. Quando o ego se torna mais integrado, quando os processos de projeção diminuem, e quando o bebê começa a perceber sua dependência de um objeto externo e a ambivalência de seus próprios instintos e objetivos, ele descobre sua própria realidade psíquica. O bebê se torna consciente de si mesmo e de seus objetos como separados dele. Ele se torna consciente de seus próprios impulsos e fantasias, começando a distinguir fantasia de realidade externa. O desenvolvimento de seu sentido de realidade psíquica está inseparavelmente ligado a seu crescente sentido de realidade externa, e ele começa a diferenciar os dois.
O teste da realidade existe a partir do nascimento. A criança saboreia suas experiências e as classifica como boas ou más. Contudo, na posição depressiva, esse teste da realidade se torna mais estabelecido e significativo, e em mais estreita conexão com a realidade psíquica. Quando o bebê se dá conta mais plenamente de seus próprios impulsos, bons e maus, eles são sentidos por ele como onipotentes, mas a preocupação com seu objeto faz seguir mais de perto o impacto de seus impulsos e ações sobre esse objeto, e ele testa gradualmente o poder de seus impulsos e a elasticidade de seu objeto. Em circunstâncias favoráveis, o reaparecimento da mãe após ausência, seu cuidado e atenção gradualmente modificam a crença do bebê na onipotência de seus impulsos destrutivos. O fracasso de sua reparação mágica diminui do mesmo modo que sua crença na onipotência de seu amor. Gradualmente, ele descobre os limites tanto de seu ódio quanto de seu amor, e com o crescimento e o desenvolvimento de seu ego, descobre cada vez mais meios verdadeiros de afetar a realidade externa. Ao mesmo tempo, durante o desenvolvimento e a elaboração da posição depressiva, há um fortalecimento do ego pelo crescimento e pela assimilação de objetos bons, os quais são introjetados no ego e também no superego. Uma vez alcançada essa etapa do desenvolvimento, estabeleceu-se a relação do bebê com a realidade. O ponto de fixação da doença psicótica está na posição esquizoparanoide e no início da posição depressiva. Quando ocorre regressão a esses pontos primitivos do desenvolvimento, perde-se o sentido de realidade e o indivíduo se torna psicótico. Se a posição depressiva foi alcançada e pelo menos parcialmente elaborada, as dificuldades encontradas no desenvolvimento posterior do indivíduo não são de natureza psicótica, mas de natureza neurótica. À medida que a posição depressiva é gradualmente elaborada, altera-se toda a relação com os objetos. O bebê adquire a capacidade de amar e de respeitar as pessoas como indivíduos separados, diferenciados. Ele se torna capaz de reconhecer seus impulsos, de sentir responsabilidade por eles e de tolerar a culpa. A nova capacidade de sentir preocupação por seus objetos ajuda-o a aprender gradualmente a controlar seus impulsos. O caráter do superego muda. Os objetos ideais e perseguidores introjetados na posição esquizoparanoide formam as primeiras raízes do superego. O objeto perseguidor é experimentado como punitivo de forma retaliativa e impiedosa. O objeto ideal, com o qual o ego anseia por identificar-se, se torna a parte ego-ideal do superego, muitas vezes também perseguidora por causa das altas exigências de perfeição. À medida que os objetos ideal e perseguidor se aproximam na posição depressiva, o superego se torna mais integrado e é experimentado como um objeto interno total, ambivalentemente amado. Os danos a esse objeto dão origem a sentimentos de culpa e de autorreprovação. Nas fases primitivas da posição depressiva, o superego ainda é sentido como muito severo e perseguidor. O iceberg com dentes no sonho da paciente intensamente deprimida, mas à medida que se estabelece mais plenamente a relação de objeto total, o superego perde alguns de seus aspectos monstruosos e se aproxima mais da imagem de pais bons e amados. Tal superego não é apenas uma fonte de culpa, mas também objeto de amor, sentido pela criança como um auxiliar em sua luta contra seus impulsos destrutivos. O sofrimento do luto experimentado na posição depressiva e os impulsos reparadores desenvolvidos para restaurar os objetos amados internos e externos constituem a base da criatividade e da sublimação. Essas atividades reparadoras são dirigidas tanto ao objeto quanto ao eu, self. Realizam-se em parte por preocupação e culpa em relação ao objeto pelo desejo de restaurá-lo, preservá-lo e dar-lhe vida eterna, e em parte no interesse da autopreservação, agora mais realisticamente orientada. O anseio do bebê por recriar seus objetos perdidos fornece-lhe um impulso para recompor o que foi feito em pedaços, para reconstruir o que foi destruído, para recriar. Ao mesmo tempo, seu desejo de poupar seus objetos leva-o a sublimar seus impulsos quando são sentidos como destrutivos. Assim, sua preocupação por seu objeto modifica seus objetivos instintuais e produz uma inibição dos impulsos instintuais. E à medida que o ego se torna mais organizado e que as projeções se enfraquecem, a repressão toma o lugar da divisão, splitting. Os mecanismos psicóticos gradualmente dão lugar aos mecanismos neuróticos, a inibição, repressão e deslocamento. Nesse ponto, pode-se ver a gênese da formação simbólica. A fim de poupar o objeto, o bebê, em parte, inibe seus instintos e, em parte, os desloca ou os substitui. O início da formação simbólica.
Os processos de sublimação e de formação simbólica estão estreitamente vinculados. Ambos são produto de conflitos e ansiedades pertinentes à posição depressiva. Uma das maiores contribuições de Freud à psicologia foi a descoberta de que a sublimação é o produto de uma bem-sucedida renúncia a um objetivo instintual. Gostaria de sugerir aqui que essa bem-sucedida renúncia só pode ocorrer através do processo de luto. A renúncia a um objetivo instintual ou a um objeto é uma repetição e ao mesmo tempo uma revivência, reliving, da renúncia ao seio. Poderá ser bem sucedida como a primeira situação se o objeto a que se renuncia puder ser assimilado no ego pelo processo de perda e restauração interna. Sugiro que esse objeto assimilado se torna um símbolo dentro do ego. Cada aspecto do objeto, cada situação a que se tem de renunciar no processo de crescimento, dá origem à formação simbólica. Sob esse ponto de vista, a formação simbólica é o produto de uma perda. É um trabalho criativo que envolve o sofrimento e todo o trabalho do luto. Se a realidade psíquica é experimentada e diferenciada da realidade externa, o símbolo é diferenciado do objeto, é sentido como tendo sido criado pelo eu, self, e este pode usá-lo livremente. Assim, na posição depressiva, muda todo o clima de pensamento. É nessa ocasião que as capacidades de vincular e abstrair se desenvolvem e formam a base da espécie de pensar que esperamos no ego maduro. Em contraste com o pensar desarticulado e concreto, característico da posição esquizoparanoide. À medida que o bebê passa por repetidas experiências de luto e reparação, perda e recuperação, seu ego se torna enriquecido pelos objetos que ele teve de recriar dentro de si mesmo e que se tornam parte dele. Sua confiança em sua capacidade de reter ou recuperar objetos bons aumenta, bem como sua crença em seu próprio amor e potencialidades. Gostaria de ilustrar vários aspectos da integração que ocorrem na posição depressiva, com o material que se segue, tomado da análise de uma menina de 4 anos de idade, às vésperas do feriado da Páscoa, que coincidia. As 2 sessões, parte das quais quero descrever, ocorreram nas vésperas do feriado da Páscoa, que coincidia com o aniversário de Anne. Esse feriado era, em certos aspectos, especialmente traumático para Anne, pois no feriado anterior tinha havido uma interrupção em seu tratamento mais longa do que de hábito. Ela experimentara primariamente esses 2 feriados em termos de fantasias de nascimento e de privações orais primitivas. Algum tempo antes da Páscoa, a paciente começou a vir às sessões trazendo uma almofada branca e macia contra o peito e chupando o polegar. As sessões diziam respeito principalmente à sua dúvida sobre se sua mãe já a havia amamentado ou se ela lhes dera mamadeira desde o início, conservando todo o seio para si mesma. Na verdade, Anne tinha sido alimentada com mamadeira desde o nascimento. Cerca de 15 dias antes do feriado, ela teve um forte resfriado, sendo obrigada a faltar a algumas sessões. Quando voltou, estava claro que ela sentia que me matara e destruíra, sendo que eu representava a mãe má que a privara do seio. Seu resfriado foi sentido por ela como contendo um seio mau e venenoso que a estava danificando em retaliação. Tentou lidar com essa situação através de uma total inversão. Quando voltou, após o resfriado, eu tinha de ser uma criança doente na cama e ela, a mãe que a alimentava. Mas como mãe que alimentava, ela me tratava mal, não me alimentando quando eu estava com fome, deixando-me continuamente enquanto ela ia a um espetáculo e me cobrindo de presentes que supunha-se eu realmente não queria, pois não eram substitutos nem para sua presença nem para seu alimento. Ela se mostrava também extremamente controladora e logo surgiu que ela tinha de me controlar porque sentia que enquanto bebê, dependente dela e sentindo-se privado por ela, eu só podia odiá-la. Apesar de desempenhar o papel de mãe, ela chupava frequentemente o polegar e se apegava ao travesseiro que levava consigo até mesmo quando ia a um espetáculo. Fui capaz de mostrar-lhe que ela se identificava com uma mãe, que ela invejava porque a mãe tinha todo o seio para si e podia desfrutar dele em todos os momentos. Mostrei-lhe também como, a despeito de sua posse do seio, a qual a capacitava a me empurrar para a posição de bebê, que sofria privação, ela ainda se sentia bastante infantil, visto que só podia usar o seio como um bebê o usaria, sugando-o e desfrutando dele. Ela se defendia contra a ansiedade depressiva devido à separação próxima e a seu ataque ao seio interno, por inversão e por identificação projetiva. Projetava em mim sua própria parte de bebê, ao passo que se identificava magicamente comigo, a mãe, por introjeção.
Isso durou vários dias até que 4 dias antes do feriado, no fim de uma sessão, me pediu que lhe fizesse um relógio redondo. Era a primeira vez, desde seu resfriado, que ela de alguma forma admitia que eu era uma pessoa grande e procurava minha ajuda. Quando fiz um relógio de papel, pediu-me que amarrasse nele um barbante comprido. Perguntei-lhe que horas os ponteiros deviam estar marcando e ela respondeu sem hesitação, 7 horas. Quando perguntei por quê, respondeu que era a hora de levantar. Não lhe era permitido ir para o quarto de seus pais antes das 7 horas da manhã. Interpretei o relógio como representando principalmente seu sentido de realidade. Ela sentia essencialmente que eu era a mãe com o seio redondo, representado pelo relógio, e que ela própria era o bebê. Interpretei também que meu feriado era sentido por ela como a longa noite durante a qual ela tinha de ficar sozinha, enquanto eu, ou a mãe, estava longe com o pai. Mas as 7 horas representavam a hora de levantar, o que representava a sua esperança de voltar ao tratamento após o feriado. Se ela possuía um relógio, um sentido de realidade, isso significa que ela devia experimentar a longa noite, o feriado, e controlar seus impulsos de interrompê-la. Mas, por outro lado, era bom saber que eu voltaria e que ela me recuperaria, assim como recuperava sua mãe todas as manhãs às 7 horas. Começou a sessão seguinte pondo-me novamente na cama, como uma menina doente, mas imediatamente pediu-me para me levantar e fazer outro relógio. Pediu-me que o pintasse de azul claro e que colocasse um barbante. Perguntou-me também se ela poderia levá-lo para casa. Na sessão anterior, eu não me ocupara do significado do barbante. Agora interpretei seu desejo de tomar dentro de si mesma, um seio representado por todo o tratamento que ela sentia que tinha tido, e interpretei o barbante como seu desejo de manter-se com contato comigo através dessa internalização boa. A paciente então pediu-me que fizesse outro relógio, exatamente igual, mas para pintá-lo de amarelo e para não colocar barbante nele. Em seguida, contemplou ambos os relógios por longo tempo. Quando lhe assinalei a semelhança entre os dois e a diferença de cor, ela disse que eram 2 seios iguais, mas cheios de outra coisa. Um estava cheio de coloridos e o outro de xixi. Divisão, splitting. Como antes, quando me pusera de cama, ela havia derramado um copo de água no divã, interpretei que um relógio era o seio da mãe, cheio de leite, ao passo que o outro era o seio da mamãe, quando sentia que raivosamente o enchera de xixi. Disse também que ela não queria barbante no relógio amarelo, porque não queria tomar dentro de si o seio mau, cheio de xixi. Então, com um sorriso travesso, ela exibiu o relógio que eu tinha feito no dia anterior e mostrou-me que tinha cortado nele grandes buracos com uma tesoura. Agora, portanto, havia 3 seios. Um bom, cheio de leite, um mau, cheio de xixi, e um intermediário, que fora bom na véspera, mas que, como me mostrava, ela própria cortara e, portanto, estragara. Interpretei para ela que uma outra razão pela qual ela não queria o barbante amarrado ao seio mau amarelo era que ela não queria ver o vínculo entre suas próprias atividades raivosas, morder e urinar com raiva, e o seio que se tornava mau. Ela então pegou o relógio azul e o amarelo, ligou-os com um barbante e pendurou-os nos puxadores das 2 pequenas gavetas superiores da cômoda e contemplou-os com grande satisfação. Interpretei que o seio bom e o mau se tinham tornado integrados através de sua descoberta de sua própria ambivalência. Nesse momento, tornou-se interessada pela gaveta mais baixa da cômoda, experimentou uma chave na fechadura e disse o seguinte: "Esta não pode ser minha, não é?" Interpretei que agora as gavetas de cima representavam os seios da mamãe e a gaveta de baixo o órgão genital da mamãe, o qual ela sentia que não podia ter porque era de papai e somente a chave dele, o pênis, servia nele. Disse-lhe que via em mim não apenas um seio, bom ou mau, mas também uma pessoa total, cujos seios pareciam bons ou maus de acordo com o que ela sentia em relação a mim e com o que ela pensava que me fazia. Ela me via como uma pessoa, como um corpo inteiro e uma relação genital com o papai, a qual ela não tinha acesso. O que chama atenção nesse material é o modo como os vários aspectos de integração estavam em tão estreita conexão e o modo como essa integração se acompanhava de progresso em seu sentido de realidade. A interpretação de sua identificação projetiva capacitou a criança a recuperar sua própria parte de bebê que sofria privação. Tornando-se novamente um bebê, ela experimentou a divisão, splitting, do seio, o relógio amarelo e o azul. Minha interpretação da divisão splitting fez com que ela se desse conta de sua própria agressividade e o seio se tornou integrado, os 3 relógios ligados pelo barbante.
Imediatamente após a integração do seio bom e do seio mau, a relação de objeto parcial tornou-se uma relação de objeto total, não apenas em termos de oposição entre bom e mal, mas também em termos de oposição entre objeto parcial e objeto total, preparando o terreno para o complexo de Édipo. Em concomitância com essa situação e em dependência dela, a criança percebeu sua própria ambivalência e suas fantasias onipotentes. Contudo, ao mesmo tempo, sua crença na onipotência dessas fantasias foi modificada através do teste da realidade que a capacitou a preservar realisticamente a ideia de mim como uma pessoa que iria embora de férias e que voltaria inalterada na hora marcada. A posição depressiva nunca é plenamente elaborada. Sempre estão conosco as ansiedades relativas à ambivalência e à culpa, bem como as situações de perda que reavivam experiências depressivas. Os objetos externos bons na vida adulta sempre simbolizam e contêm aspectos do objeto bom primário, interno e externo, de modo que qualquer perda na vida posterior reaviva a ansiedade de perder o objeto interno bom e com essa ansiedade depressiva. E com essa ansiedade, todas as ansiedades experimentadas originalmente na posição depressiva. Se o bebê foi capaz de estabelecer um objeto interno bom relativamente seguro na posição depressiva, situações de ansiedade depressiva não levarão à doença, mas a uma elaboração frutífera, levando assim a maior enriquecimento e criatividade. Quando a posição depressiva não foi suficientemente elaborada, quando não foi firmemente estabelecida, a crença no amor e na criatividade do ego, bem como em sua capacidade de recuperar objetos bons interna e externamente, o desenvolvimento é muito menos favorável. O ego é espreitado por constante ansiedade de perda total das situações internas boas, é empobrecido e enfraquecido, sua relação com a realidade pode ser tênue e há um terror perpétuo e algumas vezes uma verdadeira ameaça de regressão à psicose.